Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão na paz do Senhor? Estão posicionados? Estão posicionados como os guerreiros de Cristo? Estão posicionados para a batalha, né? Porque na presença do Senhor, nós temos que estar posicionados sempre, sabe? Posicionados como verdadeiros guerreiros para pelejar, para batalhar. Amém? Porque somos chamados para ser soldados de Cristo aqui nessa terra. Somos chamados para ser boca profética, boca de cura, né? Boca de cura através do santo nome de Jesus. Somos chamados para ser um canal de bênção para vidas ser transformadas através do Espírito Santo, porque nós somos um canal de bênção, mas quem faz é o Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, mas é só pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele tem o poder de alcançar vidas, só Ele tem o poder de transformar e de convencer todo homem do pecado. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar você aqui nesta hora para agradecer ao Senhor por mais um dia, pelo dia abençoado que Ele nos concedeu, que Ele concedeu para mim, que Ele concedeu para você, né? Que você venha agradecer ao Senhor pelos livramentos que você não viu, mas o Senhor viu. Muitas das vezes o Senhor, Ele nos dá livramento que a gente nem vê, livramentos invisíveis, mas o Senhor, Ele nos livra, porque o Senhor, os olhos deles está sobre todo o céu e sobre toda a terra. Então, sempre agradeça ao Senhor pelos livramentos que você não vê. Amém? Porque o Senhor, Ele é extremamente misericordioso. Ele tem compaixão, ele ama e zela pela nossa vida, pela nossa alma. Ele tem cuidado de você, meu irmão. Ele tem cuidado de você, minha irmã. Então eu falo para você, agradeça ao Senhor. Agradeça pelos livramentos. Agradeça pelo dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor. Junto comigo, vamos orar e convidar o Espírito Santo aqui nesta hora. Querido e amado e soberano Espírito Santo, nós convidamos, ó Pai, a tua presença, a presença do teu santo e amado Espírito Santo, a presença do teu Espírito, ó Deus, aqui nesta hora. Senhor, eu quero agradecer aqui, junto com cada filho teu, Pai, com cada pessoa, Senhor, que estão aqui, que não, aqueles que só vão passar e vão ver, aqueles que estão escritos. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por mais um dia. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho. Obrigada, Espírito Santo, por nos conceder a graça de mais um dia. Obrigada, Espírito Santo, pelos livramentos que não vimos, mas o Senhor viu e nos livrou com a tua mão forte, com a tua mão poderosa, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ama. Não merecemos, Pai. Não é por mérito, Pai, mas é pela tua graça. Pela tua graça, não é por mérito, Pai, mas é a graça do Senhor sobre nossas vidas. É o amor do Pai sobre nossa vida, porque não merecemos, somos pecadores, mas o Senhor, Ele nos ama, Ele ama, é um amor incrível. Ele ama você, Ele ama você. Sabe, hoje eu estava vendo no YouTube, né? E
O meu líder já tinha contado esse testemunho e hoje eu não consegui achar, mas apenas eu vi alguns vídeos pequenos falando sobre a conversão do Billy Graham. Vocês conhecem o Billy Graham? É a conversão dele, e ele fala sobre que foi um convite que ele recebeu, um convite a ele para ele ir numa grande jornada, né? Num grande evento que teve milhões, não sei quantas mil pessoas estavam nessa jornada de, de falando sobre a palavra do Senhor, né? Uma jornada muito grande, evangelista. Eu não me recordo aqui agora o nome do pastor, né? Que se preparou para essa grande jornada da palavra do Senhor para ser ministrada para milhões de pessoas. E quando chegou a hora de de chamar aquelas vidas, né, para aceitar Jesus, para se render ao Senhor Jesus, entre milhares de pessoas, não sei quantas mil pessoas, uma alma veio. Uma alma se rendeu a Cristo. E esta alma, gente, ele conta que ele tinha 15 a 16 anos, acho que era 16 a 17 anos. Uma alma. E essa alma foi Billy Graham. Billy Graham. E se você pode ver, eu creio que você conhece, creio que você já viu os vídeos dele. Quanta gente esse homem ganhou para Jesus. Olha só o que o Senhor ele não faz através de uma alma, através de uma vida. Quantas almas esse homem ganhou para o Senhor nas suas jornadas do seu ministério para Cristo Jesus. Através de uma vida, o Senhor ele levanta e através desse ele alcança milhares de almas para o seu reino. Amém? E é por isso que o Senhor zela tanto por uma alma, né? Por uma vida. Por isso que quando uma alma se rende ao Senhor, há festas no céu. Porque talvez aquilo que você não faça, aquela alma que se rende ao Senhor vai fazer. Não é incrível? E entre milhares de pessoas que estavam ali naquele evento, né, naquela reunião, milhares, foi milhares, eu não me recordo agora, e uma só se rendeu, que foi Billy Graham. E através dele, Jesus alcançou, através da vida dele, o Espírito Santo alcançou milhares de pessoas, milhares de almas foram rendidas através da vida deste servo, desse servo de Deus, que foi Billy Graham. Não é incrível, gente? Eu fico impactada. Eu fico impactada com a perfeição do Senhor. Ele é perfeito, é perfeito. O Espírito Santo é a perfeição. Eu não me canso de falar isso porque ele é a perfeição. E eu fico assim impactada com a perfeição de Cristo. O que o Senhor ele faz na vida de um que se rende. O que uma decisão que você tomar muda completamente a sua vida. Você não sabe o quanto você faz toda a diferença no reino de Deus. Você não sabe o quanto você pode somar no reino de Deus. Você não tem ideia o quanto Jesus ele conta com você. Conta. Você não tem ideia do quanto você é valioso, valiosa nas mãos do Senhor. Saiba que você é precioso, você é preciosa, você é uma joia
Se cai na mão do Senhor, olha, a sua vida vai ser completamente usada por Ele, transformada por Ele. Basta uma decisão que hoje você venha tomar e tudo será mudado, tudo vai mudar na sua vida. Porque quando se rendemos ao Senhor, tudo tem que mudar na nossa vida. O Senhor, Ele nos dá água, fonte de águas vivas que jorra dentro de nós. Lembra da mulher samaritana que Jesus falou para ela? Daquela água que ela ia tomar do poço, ela ia sentir sede, ela ia tomar e ela ia voltar a sentir sede, né? Mas a água que Jesus ele oferece para mim e para você, essa água ela é uma fonte. E essa fonte ela não seca, é uma fonte viva. Rios de água viva vai jorrar dentro do seu espírito. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A água que você toma aí fora, você sente sede, vai sentir sede. Mas a água que Jesus te oferecer, essa é eterna. Essa é uma fonte eterna dentro de você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Não tem outro igual. A perfeição só cabe a Ele. Glória a Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ser exaltado neste canal. Eu exalto Ele. E que o nome dele seja glorificado através deste canal, que pessoas sejam alcançadas por ele, por ele, por ele, porque é ele que tem que ser visto. Que não seja eu, Espírito Santo, mas que seja o Senhor, Pai, através da minha vida. Que seja o Senhor exaltado, que seja o Senhor engrandecido, que pessoas, Senhor, venham se render, que pessoas, Pai, venham tomar dessa água viva, que é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome dele. E a palavra do Senhor hoje está em Jonas. Fala sobre o chamado dele. E que o Espírito Santo de Deus ele venha ministrar hoje. Que o Espírito Santo de Deus ele venha falar com você poderosamente. Glória a Deus. E fala assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Aqui a palavra do Senhor fala sobre o chamado de Jonas, né? Que o Senhor Jesus, ele deu uma ordem para Jonas, um chamado. O Senhor teve um chamado para Jonas. Vai até a cidade de Nínive,
prega a minha palavra, fala o que eu vou colocar na sua boca. Mas aqui Jonas, ele desobedeceu ao Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor, ele não cumpriu o chamado do Senhor. E o que foi que ele fez? Ele comprou uma passagem, pagou essa passagem para Jope, pagou essa passagem e fugiu para Tarsis. Ele fugiu para Tarsis. E o Senhor enviou ele para onde? O Senhor mandou ele para onde? Para Nínive. Ele desobedeceu ao Senhor. E quando ele entrou dentro do navio, o Senhor enviou uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se quebrar. O navio estava a ponto de quebrar. Talvez hoje você deve estar passando uma grande tempestade na sua vida. Talvez a sua vida deve estar toda fora do lugar. Talvez um vento e uma grande tempestade esteja sobre a sua vida hoje. Porque você saiu da presença. Você está fugindo do Senhor. E toda vez que você desobedecer, e toda vez que você sair da presença do Senhor, o Senhor, ele vai atrás de você. Você não tem como fugir do Pai. Você não tem como se esconder do Pai. Aqui Jonas, ele comprou uma passagem e fugiu, achando que o Senhor não ia achar ele, achando que o Senhor não ia encontrar ele. Mas o Senhor enviou uma grande tempestade nesse navio. Talvez você hoje deve estar passando uma grande tempestade na sua casa, no seu casamento, na sua empresa. Por quê? Porque você está desobedecendo ao Senhor. Talvez você era um servo de Deus no altar. Talvez você pregava a palavra do Senhor. Talvez você era um levita. Talvez você era um pastor, um missionário, uma missionária de Deus, independente de cargo. Porque o Senhor não vê cargo, o Senhor só quer que você obedeça a Ele. O mundo espiritual, ele não reconhece você como cargo. Não é o cargo que o mundo espiritual te reconhece. E hoje, talvez você deve estar enfrentando uma tempestade na sua saúde. É um preço que se paga a sair da presença, a fugir da presença do Senhor, a desobedecer ao Pai. É o preço que hoje você deve estar pagando. Talvez o seu marido foi embora, talvez a sua esposa foi embora de casa. Talvez hoje você largou o seu ministério e está uma grande tempestade na sua família, nas suas finanças. Esse é o preço que se paga por fugir da presença do Senhor. Por sair da presença do Senhor. Esse é o preço que se paga. Glória a Jesus. Bendito seja. E Jonas, ele pagou um preço. E além de Jonas pagar esse preço, todos que estavam em sua volta sofreram também com Jonas. Porque você que está fugindo do Senhor, todos que estão em sua volta vai perecer também. Foi aqui que aconteceu com Jonas. O pessoal, os marinheiros que estavam ali com Jonas nesse navio, começaram a perecer também. E eles lançaram a sorte e caiu em Jonas. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui logo nesse versículo. Logo no versículo 3, que fala, quando Jonas aqui, que os homens, né,
jogaram Jonas no mar, o Senhor ele enviou o grande peixe para engolir Jonas. E ali Jonas começa a clamar ao Senhor no fundo do mar, dentro das entranhas do peixe. E ali o Senhor escuta Jonas no mais profundo, na mais profunda aflição de Jonas. E ali o peixe cospe ele em terra seca. Aonde? Em Nínive. E ali ele vai para Nínive e ali ele começa a sua jornada a pregar a palavra do Senhor, obedecendo ao Senhor. E ali quando ele fala o que o Senhor pediu para ele falar em Nínive, as pessoas que estão ali em Nínive, Nínive era uma cidade grande, e as pessoas que estão ali em Nínive começam a se arrepender. Até o rei, ele decreta, até o rei, ali a cidade de Nínive está a ponto de ser destruída. O Senhor ia destruir Nínive. Só que ali o povo começa a se arrepender. O pessoal se arrepende do mal. E a palavra do Senhor fala aqui, ó, até o rei decretou, ó, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Você viu o que aconteceu? O povo ali começaram a clamar, começaram a abrir um jejum, o próprio rei, porque Nínive ia ser destruída. Mas ali o povo começa a se arrepender, o povo começa a abrir jejum, o povo começa a clamar para que a cidade, para que o Senhor tenha misericórdia. E ali o povo se converteu do seu mau caminho. Olha só. Ali o povo começou a clamar. E no versículo 9 fala assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Deus falou o quê? Que ia destruir a Nínive. Deus ia destruir essa cidade. Só que Deus começou a ver ali aquele povo se arrependendo. Deus começou a ver aquele povo ali fazendo jejum, se vestindo de saco de cinza, clamando ao Senhor pela misericórdia. E Deus fez o quê? Teve compaixão. Deus teve misericórdia. E Deus, ele se arrependeu. Ele não fez. Ele não destruiu a Nínive. Deus, ele é misericordioso. Ele tem compaixão por nós. Então, que hoje você venha se arrepender de ter saído da presença do Senhor, de ter largado o seu ministério, de desobedecer ao Senhor, de desobedecer ao Pai. Volte, se arrependa. Se arrependa o quanto antes. Porque Deus, ele tem misericórdia de você, ele tem compaixão de você. Não saia da presença.
Não largue o seu ministério. Não largue aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos para fazer. Não despreze o cajado, não despreze o chamado que o Senhor ele entregou para a sua vida. Porque nunca é sobre nós, nunca é sobre você, mas é sobre o reino dele. É sobre vidas a ser alcançada. Você viu que esse povo todo se converteu tudo do seu mau caminho. Deus, ele só precisou de um que foi Jonas. E Deus hoje ele conta com você para que você não fuja mais da presença dele, para que você volte para os caminhos dele, para que você cumpra o chamado que ele entregou para você. Aleluia. Não deixe qualquer luta te derrubar. Não deixe as palavras, as opiniões alheias. Se foi o homem que te feriu, o homem sempre vai ferir. O homem sempre vai nos decepcionar. Mas Deus, ele não decepciona. Deus não vai decepcionar você. Que hoje você se erga, que o Espírito Santo de Deus te levante hoje e que você não fuja mais da presença, que você não fuja mais do Senhor, porque o Senhor ele conta com você para o reino dele, é para o reino dele, é para a glória dele. Se arrependa do seu mau caminho e converta-se ao Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor ele tem compaixão, o Senhor ele tem misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que hoje você que está fora, você que está fugindo da presença, hoje você volta para a glória do Senhor Jesus. Amém? E lembre-se que Jesus ele é o suficiente na minha vida e na sua vida. Fique na paz do Senhor, tenha uma noite abençoada.